Boa tarde, pessoal. Estamos juntos hoje para abrir aí essa sequência de duas lives maravilhosas sobre transações e parcelamentos em época de pandemia. E a gente vai receber aqui nosso querido Pedro Amarante, que vai nos dar uma aula aí sobre esse tema. Vai estar conectando aqui. Olá, Fala, Débora, tudo bom? tudo bom, moço? Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Graças a Deus, tudo em paz. Nessa loucura aí de pandemia. Rapaz, a gente vem tentando tirar e domá-la, né? Tirar de letra, tentando auxiliar as empresas que estão próximas e tentando ajudar os amigos sempre, para que todo mundo saia vivo dessa, todo mundo, ao final das contas, ganhe, né? Seja o advogado, o contador, o empresário. Quando a gente une forças e está sempre disposto a dar informação, sem receber algo tangível aí em troca, a gente só ganha com isso e ajuda os empresários, que são nossos clientes, são os nossos parceiros, a sobreviverem. E agradeço aí de antemão o seu convite, viu, Débora? Com certeza, eu que agradeço assim pela sua disponibilidade sempre, tanto de ajudar aí a gente profissional contábil, como os empresários nesse período tão difícil, tão delicado, né? E ainda mais É, assim, falar de dívidas, falar de negociações, sempre é algo que também acaba machucando um pouquinho, né? Que a gente está falando de ajudar aí as empresas num período tão difícil, que ninguém gosta de dever, né? não, é verdade. Ninguém gosta de dever e a grande maioria das pessoas que devem não deve por uma opção, né? Não é aquele contribuinte quanto mais devedor, mas é aquele contribuinte que está ali, às vezes, deixando, devendo por um lado para suprir outras dívidas do outro, como, por exemplo, a folha. Está dando privilégio ali ao trabalhador. Então, sempre, às vezes, é uma questão de opção, é o que a gente chama de trade-off das partes. Assim, você tem que abrir mão de uma coisa, às vezes, para pagar outra, ou vice-versa. Então, a gente, quando visa dar esse tipo de informação e bem como tantas outras, como foi a questão trabalhista, que eu acho que isso aí você deve ter abordado bem também, essa questão de suspensão dos trabalhos, dos contratos trabalhistas, o período de estabilidade, que eu acho que certamente você já deve ter tido live com o pessoal do DP, Departamento Pessoal, com outros advogados trabalhistas, quando a gente está disposto a passar esse tipo de informação sobre essas inovações legislativas que foi uma coisa incrível, eu nunca vi tanta notícia relacionada à área tributária, trabalhista, comercial, tudo de uma vez só, e esse número de informações, às vezes, a gente tem que canalizar e entender para poder passar e filtrar aquilo da melhor forma, né? Como é que isso a gente pode aplicar isso ao empresário? Então, isso foi uma luta que acredito que para vocês da contabilidade, para nós que somos advogados, foi imensa de juntar todas as notícias e dizer, calma, calma que a gente vai ajudar vocês. Notícia 1 é tal, você pode fazer isso, aquilo, outro, vai suspender contrato, vai suspender assim, assim, assado, porque até então, do período que se informava que ocorreu alguma medida para a legislação dessa medida, existia um lapso, né? Enquanto existia esse lapso, a gente não sabia, né, também. Então, a gente viveu, de fato, uma questão totalmente atípica, eu acho que na minha vida, de quantidade de informação que a gente deu para manter todo mundo vivo, e isso foi algo extremamente excepcional que a pandemia, obviamente, causou, mas que hoje, graças a Deus, a gente já vê que a situação já está mais calma, todo mundo já mais entendendo, o governo emitindo menos normas, de uma maneira talvez até mais objetiva, né? Assim, a É norma já vem, depois eles anunciam, e isso tudo vem ajudando bastante verdade. a nossa compreensão também. Porque assim acaba que a informação ela está chegando mais rápido para os nossos clientes, né? Você tem hoje em dia o acesso à informação que está muito amplo, então tem notícia que os clientes acabam chegando sabendo primeiro que a gente, né? A gente nem processou Ah, isso é verdade. ainda e o cliente já está assim, Isso, meu Deus, como aderir, como fazer, né? é verdade, isso é verdade. E muitas vezes a gente também não tem nem essa resposta de imediato, né? Porque é tanta coisa que chega diariamente, é tanta notícia que a gente tem que ler que, assim, humanamente, às vezes é impossível. Se você não tem esse background aí de você centralizar ali as notícias e poder estar informando todo mundo aos poucos, né? Perfeitamente. E assim, te agradecer então por essa disponibilidade e queria que tu começasse falando um pouquinho sobre você aí, quem é esse profissional tão querido aí. Já tem aí uma legião de fãs aí chegando, ó, os craques e tal, Lucas. Um abraço aí É, para a querida Dalgivânia, professor Eduardo também, nosso VP.
A galera É, está chegando aí e queria ouvir um pouquinho quem é o nosso querido Pedro que vai conversar com a gente hoje. eu acho que de tantas lives que a gente já fez, e de todas eu acho que eu repeti a mesma coisa, assim, todas, assim, eu não gosto muito de me definir, eu não gosto muito de falar muito de mim, eu deixo sempre os outros falar, seja bem, seja mal, mas falando um pouquinho, assim, tenho formação jurídica, sou advogado, e tenho formação contábil também, fui graduado na Universidade Federal de Pernambuco, então, assim, tenho essa paixão também pela contabilidade, e aqui eu já agradeço muito o convite do CRC, muito especial para mim estar aqui falando também com os meus pares, e aí, enfim, estudo, sou um eterno estudioso nessa parte jurídico-tributária, tentando ajustar sempre essas duas áreas, como a gente estava falando na ligação antes de entrar a live, né, que todo planejamento tributário a gente tenta sempre unir forças entre jurídico e contábil e vice-versa. Às vezes é um parecer, às vezes é alguma modificação contábil, alguma modificação de norma que precisa, às vezes, ter uma interpretação ou mesmo judicializar qualquer questão quando a gente não acha ali uma resolução administrativa. E daí surgem muitas teses, né? Então, ou seja, sou esse profissional, que sou voltado a essas duas áreas, que são as áreas que eu amo e que eu toco aqui com muita paixão e muito amor. E eu tenho certeza que esse tema que a gente vai discutir, que é essa questão das dívidas tributárias que podem ser transacionadas ou parceladas, isso aí certamente é uma das áreas que muito também vai se interceder contábil e jurídico. Assim, a gente já falou aqui na nossa ligação anteriormente, de hipótese de transação de dívida tributária em que vai ser obrigatório ter um corpo jurídico, contábil, administrativo. Por quê? Porque você tem que mandar uma proposta. O contribuinte individual mandando ali uma propostinha para a Fazenda Nacional que vai ter negociação também. Vai ter aquela mesa redonda com normas disciplinando e com normas balizando, em que você vai ter que discutir. E tudo isso, todo esse projeto, ele demanda estritamente um profissional contábil, jurídico e também um profissional administrativo, da área de administração. Por quê? Porque esse cara é o que vai dizer, olha, isso aqui, o fluxo de caixa vai ser aquele, faturamento vai ser aquele outro, de acordo com o período, a tendência daquele determinado negócio. Então, esse tema é justamente um dos que muito vai se interceder em nossas áreas, tenha certeza, e tenha certeza que nas partes que não se intercedem, e eu aqui eu vou dizer porque não se intercedem, o contador é o que vai ser muito demandado. Por quê? Porque a grande maioria dos tipos de parcelamento são por adesão. Ou seja, o contribuinte entrando no portal Regularize, que é o portal da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a gente até vai mostrar como é que isso vai ser feito, né, operacionalizado pelos colegas contadores e com pelos advogados também que forem instados a isso, mas clicando lá, passando as informações fiscais, jurídicas, contábeis, ali que a Receita ou a Fazenda Nacional, a Procuradoria exigir, e fazendo ou não adesão, se houver ou não a proposta. Mas isso aí a gente vai tratar um pouco mais na frente, mas esse tema de transação tributária vai certamente interceder essas áreas. Com certeza. E que bom, né? Que são áreas irmãs e que se complementam, não são áreas concorrentes, né? São áreas Não, é verdade. Não, a gente não tem concorrência alguma, a gente tem uma total e completa complementariedade. Completa, tenho parceiras. certeza. E aí, para a gente começar falando sobre o tema, Pedro, queria que primeiramente tu esclarecesse para a gente, né, o que é transação, o que é uma transação tributária, que é um termo novo para a gente que é profissional da área contábil. A gente sempre está acostumado a lidar com negociações de dívidas através de parcelamentos, né, que é quando o contribuinte ele fica devendo algo ao fisco, ele vai lá e parcela nos moldes que estão disponíveis lá para ele. E aí vem para a gente uma novidade, né? Que é esse termo de transações tributárias. Queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona, o que é, se é um tipo de parcelamento, como é que funciona esse tipo de operação aí, quando o contribuinte tem dívidas. Ótimo. Primeiro, só explicando o que é a transação, e depois eu vou fazer a diferenciação para o que da transação para o parcelamento. Transação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Até uma espécie de negócio jurídico em que o contribuinte faz com a Procuradoria da Fazenda Nacional ou até a própria Receita para realizar o adimplemento do crédito tributário, havendo ou não a redução do crédito. E aí, na transação, por ser um acordo, aquilo ali vai ser negociado. Tem a hipótese de haver negociações. Tudo aquilo de acordo com a necessidade e a adequação que a Receita ou a Procuradoria da Fazenda Nacional impor ao contribuinte para fazer a adesão. Então, em resumo, a transação é isso, é uma hipótese de extinção do crédito tributário que passou a ser regulamentada a partir do ano passado, e aí, por todas as críticas que a gente possa ter ao governo, isso foi uma das medidas extremamente positivas aí
da área econômica do governo, por meio da medida provisória 899 de 2019, que é a MP do contribuinte legal, e que ela veio a se tornar a lei efetivamente, ou seja, ser disciplinada pelo Congresso Nacional e aprovada apenas neste ano. E aqui tem um vácuo ali, mais ou menos de 4 meses, que a gente vai falar por que nesse vácuo de 4 meses a transação não era tão falada e por que agora ela passou a ser mais falada e ser muito mais discutida por meio, inclusive, dos nossos próprios clientes, que, ou seja, que já estão dispostos a, em algumas situações, fazer a adesão. Então, basicamente, eu acho que, para resumir, a transação seria isso. É uma negociação, digamos assim. Exatamente. Fazendo a distinção agora para o parcelamento, vamos lá. Aqui eu vou pegar as duas situações de parcelamento que hoje existe e que está disciplinado também em lei. Os dois parcelamentos que a gente tem, Simples Nacional e para as empresas do presumido e do real. Você tem ali uma hipótese legislativa de que as empresas poderão fazer uma adesão, como você mesmo falou, pelo portal ECAC. Vai lá no ECAC, faz a adesão, ou no portal do Simples Nacional, você faz a adesão, divide seu débito que existe em 60 vezes e vai pagando as parcelas mensais. Nessa divisão, você não vai ter uma redução do crédito tributário ou do débito tributário na visão do contribuinte. Você vai ter apenas um parcelamento. Enquanto você estiver parcelando, obviamente a prestação ali vai estar suspensa, quer dizer, a cobrança do fisco vai estar suspensa, que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E isso é geral, Débora, é para todos. Isso é o que o parcelamento, o tradicional parcelamento, refis, PERT, ele impõe. É uma norma que é para todos e que é regulada pelo Congresso Nacional. Vamos lá ao que é a transação e a diferenciação da transação para um parcelamento. A transação, por outro lado, ela, de fato, foi uma norma instituída pelo Congresso, mas que as hipóteses de transações, elas são todas regulamentadas de acordo com a conveniência da Procuradoria da Fazenda ou da Receita. Ou seja, eles especificam, estratificam o setor que vai se aplicar a redução do crédito tributário, a redução do débito na visão do contribuinte. Ou seja, ele vai ver, a gente vai tratar aqui o caso da transação da Covid-19, dessa última transação extraordinária ou transação excepcional, como a Procuradoria chama em seu portal. Nessa transação, a gente vai ver que eles identificam, por meio das informações contábeis e fiscais, que contribuinte pode se aplicar e pode se beneficiar dessa redução da multa e dos juros e dos encargos legais e do parcelamento decorrente da transação. E em quantas vezes eles separam, eles fazem uma espécie de rating do contribuinte. Ele vai ver, ó, você é um contribuinte que nos últimos 4 meses teve faturamento zero. No caso de um varejista de shopping center. Então, ou seja, nesse caso, esse contribuinte vai poder ser beneficiado pela transação de acordo com as normas impostas, que a gente vai falar delas adiante? Sim, me parece que sim. Por quê? Porque se enquadra perfeitamente. Diferentemente nesse caso que a gente falou, da empresa do Simples, ou a empresa do presumido real, via parcelar em 60 vezes por livre e espontânea vontade. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na prática, a transação ela não vem para beneficiar aqueles que têm condição de pagar. Ela vem para beneficiar aqueles que precisam. Então, ou seja, há essa completa diferenciação. E isso é vamos dizer assim, é um anseio, é um pedido da Procuradoria da Fazenda e da Receita muito antigo. Porque você sabe, você como contadora, certamente tem muitos colegas auditores fiscais, pergunte a qualquer um auditor fiscal o que é que eles acham do parcelamento. Eles vão dizer, um absurdo. Por que é um absurdo? Porque todo mundo se aproveita, o contribuinte é quanto mais, deixa de pagar sempre os débitos, aí em determinado momento, o que é que esse contribuinte faz? Parcela. Ele já, muitas vezes, deixa de pagar, às vezes, um tributo, em algumas poucas situações, aqui eu não estou generalizando que os contribuintes fazem isso, mas em algumas situações acontece de pessoas que deixam de pagar tributos porque sabem que vai vir um parcelamento. E aí, por ser aplicável a todo mundo, ele já se garante nisso. Na transação, não. A transação se aplica a quem for de conveniência da Receita e de acordo com parâmetros legais, parâmetros que ela disciplinar. Ou seja, ela não vai pela cara do contribuinte, não. Ela vai para as informações e para as parametrizações que já estão pré-ajustadas para as pessoas que ela querem e que preenchem aqueles requisitos. Então, ou seja, essa é a principal diferença entre o parcelamento e a transação. Chama-se capacidade contributiva. Você beneficiar aqueles que de fato precisam. E quem tem o poder de regulamentá-la, que aí é de acordo com a conveniência de auditores e procuradores, não do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional existe logo.
existem empresários, deputados e senadores que já foram empresários, ou que defendem uma ala de empresários, ou que defendem uma ala de determinado outro setor. Então, ou seja, no Congresso Nacional, vamos dizer assim, a norma tem aplicação geral de acordo com a vontade do empresariado. É uma régua só. Exato, é uma régua só. E aí não tem nada demais assim, no parcelamento também, não é uma crítica que eu tenho. Mas eu sei que, academicamente falando, por uma questão de compliance fiscal, muitos auditores criticam. E aqui eu não vou entrar nesse mérito não, porque essa discussão é uma discussão homérica que a gente poderia ter e entrar na essência acadêmica disso tudo, se o contribuinte ele se acostuma mal ou se ele se privilegia disso, utiliza isso para deixar de pagar tributo. Isso é outra discussão. Aqui a gente vai falar agora um pouquinho adentro das hipóteses de transação que atualmente estão vigentes, tá certo? Perfeito. Mas essa é a principal diferenciação. Maravilha. E assim, existem contribuintes e contribuintes, né? A gente sabe, a gente como contador, como advogado, a gente sabe que existe aquele contribuinte que utiliza o parcelamento para empurrar com a barriga, né? Ah, não vou Exato. pagar, vai, parcela, tipo aquele pagamento mínimo do cartão de crédito, sabe? Só É verdade. para empurrar com a barriga e tal. E existe aquele contribuinte que realmente ele faz a adesão a um parcelamento, que é o que ele tem para hoje, tipo, o que ele tem disponível, mas nitidamente já é perceptível para a gente que é contador que ele não vai conseguir honrar, né? Principalmente quando são esses parcelamentos que ficam com valor de parcela alta, aí eu sempre oriento o pessoal, cuidado, porque você vai ter essa parcela referente ao passado e os tributos devidos do teu mês em andamento. Então, se você já tem dificuldade em honrar os pagamentos do mês, como você vai honrar o do mês e mais aquela parcela do passado? Exato. Então, É um cuidado que tem que ter, né? não é? Uma Então, bola de neve. uma bola de neve. Então, diante do que tu falou, a questão da transação, ela vem também com esse olhar personalizado, né? Não é só Uhum. você pegar a dívida, dividir em N parcelas, né? E empurrar para o contribuinte. Ela leva em consideração a capacidade de pagamento daquele contribuinte que quer, de fato, honrar a dívida, né? Exato. Então, assim, eu vejo como um olhar personalizado para a estrutura que aquele contribuinte tem, para que, de fato, aquela modalidade de negociação da dívida ela não seja uma simples forma de empurrar com a barriga e a dívida acabar aumentando, né? É Como... um parcelamento by design, né? Como o pessoal gosta de falar, assim, um parcelamento desenhado de acordo com o contribuinte. Perfeito, até como nossa Se assim professora a gente pode dizer. está colocando, assim, que o fluxo de caixa tem que ser bem gerido, né? Então, você Perfeito. olhar com base no fluxo de caixa da empresa, exatamente. Esse ponto que a Dagivânia colocou, eu acho que neste período de pandemia, nós, como advogados tributaristas, foi uma das maiores indagações que tivemos. Fluxo de caixa, como é que a gente pode gerar? Assim, até contribuintes aderindo, às vezes, a posturas que eles não aderiam normalmente. E aqui eu não estou dizendo postura de sonegar, aqui eu estou dizendo postura de aceitar planejamentos tributários que são um pouco menos conservadores. Veja, aqui eu não estou falando de sonegação, estou dizendo questões que podem ser controvertidas, inclusive no âmbito administrativo, mas que têm uma possibilidade na esfera administrativa de reverter. Então, hoje em dia, o que realmente se observa nas empresas é uma cultura de, olha, preciso de fluxo de caixa, para quê? Para pagar as contas. Ponto. Todas as empresas estão privilegiando isso. Óbvio, a transação, ela entra também nesse patamar. Ela entra ali, óbvio que você vai ter um dispêndio de caixa, mas você vai ter um dispêndio de acordo com a sua capacidade contributiva. Ela entra bem nessa ordem aí que o pessoal está falando aí, que eu já vi alguns comentários de fluxo de caixa também. Exatamente, porque contador fala, mas às vezes a gente não é ouvido, né, colegas? A gente fala É verdade. muito assim para o profissional, para os empresários, gente, vamos dar um passo de cada vez, tem que gerir o fluxo de caixa, né? Ou o empresário só toma decisão com base no fluxo de caixa, sem olhar o resultado econômico, né? Tá entrando, saindo dinheiro, tá bom. Ou então, olha o todo e esquece de gerir o fluxo de caixa e se atrapalha aí com o Exato. pagamento, né? Planejamento bom é quando você privilegia o fluxo de caixa, mas você sabe o risco que você está correndo em determinada escolha. Então, isso é o que a gente faz. Hoje em dia, a gente diz riscos de acordo com a escolha. Olha, se você quiser planejamento tributário, o que é? Lucro real presumido ou simples nacional? Isso é um planejamento, mas um planejamento de zero risco. Por quê? Porque você ali opta de acordo com o que você quer, de acordo com a sua necessidade empresarial. Mas existem outras hipóteses de planejamento que pode ser mais controvertida.
por exemplo, se aplica ou não a determinada item ou determinado benefício a determinado núcleo de empresa ou não, se essa empresa se aproveita ou não, o que é que ela toma crédito de PIS/COFINS, como a gente sabe ali, a discussão de insumos, né, que você já deu aula sobre isso para o próprio Lucas. Então, assim, existem para tudo esse tipo de discussão. Mas, entrando aqui na seara da transação, que eu acho que é a seara que algumas pessoas aí estão querendo escutar, a gente tem que separar, e aqui eu vou fazer um delineamento das transações que já existiram. E aqui eu também vou voltar à origem da norma, ou seja, a 2019. Porque logo quando a norma saiu, a própria Procuradoria da Fazenda fez o quê? Publicou uma portaria dizendo sobre o primeiro parcelamento. Mas esse primeiro parcelamento ele foi para restrito núcleo de empresa. Por quê? Porque era uma medida provisória, Débora. Uma medida provisória é uma lei que o próprio presidente ele faz assim, ó, diz, olha, ela está vigente a partir de hoje, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Mas ela pode não ser, tá certo? Uma medida provisória é isso. É como se fosse uma liminar do processo legislativo. Uma liminar que é o quê? Provisória. Provisória e precária. Ela pode cair a qualquer momento. E uma medida provisória é isso. E aí, o que acontece quando a medida provisória cai? Tem que vir um decreto legislativo e regulamentar o período que ela foi vigente. Veja que situação. Se houvesse diversos parcelamentos nesse período e a medida provisória não fosse convertida em lei, aí havia o legislativo e dizer como é que iria disciplinar, como é que ia ocorrer para as empresas que fizeram adesão e os parcelamentos, como é que vão ficar. Quer dizer, os parcelamentos não, as transações já realizadas, como é que vão ficar. Então, essa é uma razão, penso eu, até as lives que a gente vem vendo da Procuradoria da Fazenda, e aqui eu vou abrir uma aspas, que vem sendo excelentes e de caráter didático impecável, e eles vêm realmente prezando muito pela essa questão das informações e tudo isso no YouTube. Imagina o que ocorreria se a grande maioria das empresas, aqui fechando aspas, já fizesse essa adesão à medida provisória caísse. Então, qual o núcleo de empresa que essa primeira transação ela se aplicou? Empresa em recuperação judicial, empresa com débito tributário inscrito em dívida ativa, executado por mais de 15 anos, sem qualquer parcelamento, sem qualquer perspectiva de adimplemento. Então, ela foi uma transação, que foi a transação que ainda é vigente até hoje, por 3 prorrogações, ela ia terminar em fevereiro, mas foi prorrogada até dia 31 de julho. Porque ela visou ali e trazia boas condições para esse tipo de empresa, mas apenas para empresas que tinham débitos irrecuperáveis, como é o caso das empresas em recuperação judicial, empresas com débitos sem qualquer perspectiva de retorno, que aí, aqui falando um pouquinho do benefício, podendo reduzir a 50% do crédito tributário, ou seja, se o crédito tributário é R$100 mil, com multa e juros e principal, vamos dizer que 50 mil seja o principal, 50 mil multa e juros, você conseguiria reduzir 50%, ou seja, a multa e os juros integralmente, desde que isso não venha afetar o principal. Então, é um benefício interessante e você poderia dividir em 95 parcelas. Então, mas o núcleo de empresas que ela se aplica é muito baixo. E aí a gente entra em outras hipóteses de transação agora, após a Covid. Veio a primeira transação extraordinária com a Covid. A primeira transação extraordinária, ela se aplica, por outro lado, a toda e qualquer empresa. Mas o que é que ela trouxe, Débora? Ela tem muito se parece com parcelamento. Ela trouxe apenas uma possibilidade de você dividir mais vezes o seu débito. Ou seja, em vez dos 60 tradicionais que tem na legislação, você vai poder dividir em 81 vezes. E aí o período de adesão era muito curto, mas eles alongaram agora até julho. Ou seja, nada mais é do que um parcelamento por adesão, desde que você tenha débitos inscritos em dívida ativa com a Fazenda Nacional, a União. Então, para utilizar a transação, entrava no Regularize e faz a adesão. Mas entro aqui agora na terceira hipótese, que é a hipótese, vamos dizer assim, que ela é mais repercutida e tem talvez um ganho maior para o contribuinte, que é a segunda hipótese de transação excepcional, como a Fazenda não é, mas a segunda hipótese de transação extraordinária, que também é por adesão, tá certo? A transação ela pode ser por adesão, quando o fisco, a União, ele lança um edital, e esse edital ele pode ser aderido ou não, você vai ficar de acordo. E para você, aquilo ali, ele tem até um caráter de parcelamento, mas talvez ele não seja aplicado também para você. Ele pode ser aplicado para o seu concorrente, às vezes, e não para você. E aqui eu vou dizer o porquê. E, inclusive, vou mostrar na minha tela aqui como se faz essa adesão. Essa é uma das partes interessantes aqui. A gente publicou recentemente no nosso site os prints das telas do Regularize. Ou seja, qual é o passo a passo? Como é que você vai realizar essa transação? Para aqueles que ainda não realizaram, né? E quais informações você vai ter que dar para realizar essa transação excepcional que é aplicada a todas as empresas de acordo com o seu grau de dificuldade para pagamento dos tributos. Então, vejam,
Primeiro, essa transação ela veio na portaria 14.402, veio agora em junho, tá certo? Na metade de junho, passou a ter eficácia a partir de 1º de julho, tá certo? E a sua adesão vai até dia 31 de dezembro, ou seja, vai até o finalzinho do ano. E por isso que talvez muitas das suas empresas, dos seus clientes, não tenham aderido ainda, se é que eles possuem débito. Então, assim, as condições se aplicam para o quê? Toda e qualquer empresa, desde que tenha débito menor do que 150 milhões, tá certo? Ou seja, não a empresa que é do lucro, né? E que não seja do Simples Nacional. Qualquer hipótese de transação que eu falar, e essa talvez seja uma das justificativas pela baixa adesão até o momento, é para as empresas que não são do Simples Nacional. Veja que coisa. Hoje em dia, a gente tem uma sistemática que beneficia as micro e pequenas empresas, que é a do Simples Nacional, mas a transação ela se aplica às empresas maiores, via de regra, mas não se aplica às empresas do Simples. Por quê? Por uma questão estritamente legal. Porque para tratar de débitos do Simples Nacional, entende-se que deveria ser lei complementar, que não é o caso da medida provisória do contribuinte legal, que se converteu na legislação atualmente vigente. Então, ou seja, do Simples Nacional, de todas as lives que eu já tive a oportunidade de ver relacionadas a débitos do Simples, do pessoal da Procuradoria da Fazenda, o que foi que eu entendi? Está prestes a sair alguma coisa relacionada ou semelhante ao Simples Nacional. Eles entendem que deve sair. E relacionados aos débitos do FGTS também. Porque não é tributo o débito do FGTS, mas muitas pessoas até pensam que é. Mas ele também não se enquadra nessa hipótese de transação tributária. Por quê? Porque não é tributo. Então, tem que vir também o Conselho Curador lá do FGTS para tratar desse tipo de débito. Ponto. Para quem se aplica a transação, débito tributário, seja ele previdenciário ou não. Ou débito de imposto de renda, IPI, CSLL, PIS, COFINS, enfim. Bem como as contribuições previdenciárias que a gente já sabe. Então, a transação se aplica nesse caso. Nesse caso dessa transação excepcional, que atualmente, digamos, pode ser a mais vantajosa, ela faz justamente e privilegia justamente essa capacidade contributiva. Por quê? Porque eles dividem os contribuintes em rating, de acordo com a capacidade de pagar o crédito tributário, de acordo com a capacidade de pagar o débito que ele tem. E como é que eles verificam isso? Como é que eles fazem a aferição? A gente vai ver que eles fazem o cruzamento de dados. Eles verificam o que é que o contribuinte tem hoje de receita, quantas demissões ele teve, quantas suspensões de contrato de trabalho ele teve. Ele analisa tudo isso e faz o quê? Com a informação que o contribuinte preenche no formulário, e a gente vai mostrar esse formulário aqui, ele faz o quê? Cruza os dados. Com que os contribuintes, que são do presumido e do real, você sabe bem, informam na sua FD Contribuições, na sua SF, na sua SCD, dos anos passados, exato, e no período corrente. Ou seja, ele faz esse cruzamento de dados. A Receita não vai cegamente. E ela já tem, digamos assim, um rating pré-estabelecido. Ela já tem algo que o próprio sistema dela já sabe. E de acordo com isso, eles vão mandar, e eles mandam ou não uma proposta para o contribuinte. Agora, essa proposta, segundo eles, mensalmente ela é renovada. Ou seja, se você teve uma queda de faturamento no mês subsequente, você pode, no mês subsequente, entrar no sistema, no Regularize, para ver se existe uma proposta para você, de acordo com os dados que você preenche. Isso também é para o sentido inverso, né? Se você passa a ter condições de pagar, você pode ter uma proposta de transação pior. E quando eu falo proposta, é que já vem para você pronta. Você faz adesão ou não. Você não tem poder de pleitear situações, nesse caso. Você não tem esse poder. Você só tem a capacidade de fazer, aqui eu vou ou não vou. E aqui eu pergunto, e eu vou explicar o porquê disso. Eu te pergunto, Débora, quantos dos teus clientes estão faturando, ou nesse período de pandemia faturaram? 70%, 30%? Quanto é que tu acha, se for fazer uma proporção em termos de queda de faturamento? Acredito que 60% está faturando, porém com um nível bem mais baixo do que estava antes. E de 35 a 40 chegaram a perto de zero. No período de abril até final de maio. 10% continuou faturando. 10% faturando bem ou como já era antes, tipo um atacadista, um mercado. Porque tem aquele pessoal que vende itens de higiene, né? Algumas Exato. indústrias. Farmácia, indústria farmacêutica, atacado de alimento, indústria alimentícia, tudo continuou faturando. E aqui eu te explico por que essa transação pode não beneficiar esse teu cliente, porque ele está faturando. E aí entra aquela diferenciação que eu falei lá no início da live, para o parcelamento. Será que seria justo esse contribuinte, o teu cliente que está com faturamento zero, ter o mesmo parcelamento que o contribuinte que está faturando, sei lá, 500 mil mês?
não faz esse sentido. Então, essa transação, ela pega essas informações para fazer isso, para dizer, ó, você que está faturando zero, por isso que se chama transação extraordinária, mas transação Covid poderia ser assim apelidada, você que está faturando zero, você vai ter uma transação, uma proposta melhor. Eu vou te dar um melhor lance, digamos assim. E aí, o que é que tem de ganho nesse tipo de transação? Qual seria o efetivo ganho? Veja, você pode ter uma redução de 50% do crédito tributário, até chegar a 70% para alguns tipos de empresa, se a pessoa física, microempreendedor De multa e individual, juros, né? de multa e juros, exato. Na realidade, ele chama crédito tributário. A legislação não ficou muito clara, mas o que é que ele quer dizer? É quando ele diz, você pode reduzir do crédito tributário desde que não seja do principal. É porque em algumas hipóteses você vai ter uma multa de 200%, 225%, 150%. Em algumas hipóteses você vai ter uma multa de 20%. Ou seja, o crédito tributário, muitas vezes, ele pode ser composto, na sua grande maioria, por multa e juros, ou ele pode ser composto, na sua maioria, pelo principal, a depender de qual multa aplicou a você. Por exemplo, se for uma multa de 20% por atraso, certamente você não vai reduzir 50% do crédito tributário, você vai reduzir a multa toda, que vai ser os 20% mais os consectários legais. Mas você não vai conseguir reduzir o principal, ou seja, não é 50% do crédito tributário propriamente dito, mas na situação em que a multa ela pode ser de 100%, por exemplo, você reduz a multa toda até chegar, na hipótese que eu falei lá do 50 mil de multa e 50 mil do principal, você chegar a pagar só 50 mil, tá certo? Reduzir a multa toda. Então, tudo vai depender de como, enfim, como está o seu débito, né? Mas basicamente é isso. Mas você reduz 50% a 70%, pode chegar até esses valores, e você paga uma parcela inicial de 4% e divide o restante em diversas parcelas, 72 parcelas. Então, ou seja, é uma quantia. Cai aqui um pouquinho. É uma quantia até relevante, porque você divide isso em várias vezes. E aqui eu tenho até um exemplo, um caso concreto que eu trouxe para vocês. Uma situação em que um débito seja 1 milhão, 500 mil de principal, 500 mil de juros, de encargos. Aqui eu tenho encargos, multas, juros e correção. Nesse caso, você teria uma redução, se você chegasse na situação, na melhor das situações, tá certo? Para uma empresa que é do presumido, que não é microempreendedor, microempresário, digamos, fatura abaixo de 4.600, ou também que não é uma entidade de filantropia, etc. e tal, porque teria até situações melhores. Mas nesse caso, que essa empresa tem esse débito de 1 milhão, ela pode reduzir, e 500 mil encargos, vou chamar assim, e 500 mil principal, você teria redução dos 50%, nessa melhor da situação, tá certo? Chegaria a um débito de 500 mil consolidado, e esse débito seria o valor residual, se assim eu posso chamar, você pagaria uma entrada de 20 mil reais, desde que essa seja a melhor situação aplicada para você, em parcelas que você vai pagar em 12 vezes essa entrada, 12 vezes você paga essa entrada de 1.600, 1.666, e o valor residual, que é de 480 mil, você vai dividir em 72 parcelas, ou seja, 72 parcelas de 6.666. Situação realmente Essa bem... parcela inicial você também pode parcelar, então. Exato. A entrada, que é o que ele chama assim, que seria os 4%, você realiza o parcelamento, até 12 vezes. Fica 0,33% da dívida por mês, digamos assim, que é o período que ele chama o período de estabilização. Por isso que ele é muito voltado à Covid, porque ele pensa nessa estabilização. E a estabilização que ele acha é de 12 meses após a adesão. Ou seja, pode chegar até o final do ano que vem. Tá certo? Então, basicamente é isso. Essa é a hipótese hoje que a gente tem de melhor, digamos assim. E aqui, ó, eu vou te mostrar, Débora, como é que se faz essa adesão. Eu vou virar só a tela por um instante, só um instantinho. Perfeito. Para a gente ver aí na prática como é que... Isso aqui, ó. Isso aqui é a tela, tá certo, do Regularize. E aqui a gente fez o passo a passo. Primeiro, entra no Regularize, fez a inscrição aqui, ó, preenche, entra. Entrou no Regularize, vai lá em negociação de dívida. Negociação de dívida, acessa o CISPAR, que é o sistema de negociação deles. Acessou o CISPAR, você vai clicar nessa aba aqui, que é preencher o formulário. Talvez não dê para ler, mas tudo isso tem no site lá do escritório, no artigo que a gente escreveu sobre a transação. Preenche, clica em declaração de receita e rendimento, coloca o CPF, CNPJ aqui, avança e vai aparecer essa tela, Débora. Você vai informar isso aqui à Receita, quer dizer, à Procuradoria da Fazenda. E aí você pode me perguntar, Pedro, isso tem prejuízo fazer isso? Eu vou lhe dizer, nenhum. Por quê? Porque essas informações ele já tem. Então, ou seja, eu não vejo prejuízo em você preencher essas informações. E qual a informação? Essa primeira aqui, talvez não dê para ver, mas Receita Bruta dos 2019, 2020,
quantidade de empregados, quantidade de admissões, quantidade de desligamento, quantidade de trabalho suspenso, valor total dos bens da pessoa jurídica até o mês anterior à data. Então, essas são as informações que você preenche e envia o formulário para eles. Eles, de imediato, já fazem o cruzamento de dados e depois você clica aqui, ó, adesão, transação, nessa abinha aqui, ó, e vai ter, deve ter, se tiver uma proposta para você, vai estar aqui, ó. E você vai poder aderir ou não. Então, Entrar na acaso tu proposta. já tem a proposta aí pré-pronta, Isso. digamos assim? Isso, exatamente. A proposta ela vem, como eu falei, by design, ou seja, ela vai vir especialmente para você, entendeu? De acordo com as informações que você mandou para a Receita e de acordo com aquilo que veio para você. Ele fez o cruzamento de dados ali, Pedro, eu não concordo com aquilo. De fato, você pode chegar a fazer um pedido de revisão para a Receita, para a Procuradoria. Fazer um pedido de revisão como a gente faz, né? O PRDI, a gente não faz pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, mas semelhantemente você pode fazer, ao menos pela legislação, ele deixa claro isso, e você vai poder fazer com relação ao seu score, com relação ao seu rating. Se você acha que você deve ter uma situação melhor, manda lá, faz o pedido de revisão. Penso eu, interpretei a legislação assim, não fiz nenhum ainda. E não fomos contratados para fazer nenhum. Mas você acredita que vai poder fazer perfeitamente. Então, saiu a proposta, fez a adesão, o parcelamento vai estar vigente, a transação vai estar vigente para você. Você vai assinar normal, como qualquer acordo que ocorre, vai assinar lá o procurador do outro lado, e encerrou. E depois é só pagar, tá certo? Pagar e extinguir o crédito tributário. Você pode consultar, Pedro, assim, ver qual é a negociação que está disponível para mim. E não obrigatoriamente eu aderir, ou uma vez que o contribuinte acessa a negociação que está disponível, obrigatoriamente ele tem que fazer a adesão. Débora, não, você pode preencher a declaração de rendimento, por exemplo, aqui, ó. Você preenche a declaração de rendimento naquela primeira lista que eu mostrei e você consulta se há proposta de transação para você. Não necessariamente você vai aderir. Aquilo ali é só um lance. É o lance que ele deu. A proposta fez. Você pode vincular, a proposta dele vincula durante determinado período, até a sua situação mudar ou não. E você pode aderir ou não também. Assim, é faculdade. Perfeito. Beleza? E assim, então, basicamente, o valor mínimo de dívida também não? Não, tem um valor máximo, né, que é 15 milhões. Eles botam assim, até 150 milhões nessa hipótese de transação. Até 150 milhões você pode via realizar essa hipótese de transação. Se for maior, é só transação individual, que é o que a gente vai falar adiante. Entendi. Mas aí, nesse caso, para contribuintes que sejam tributados com base no lucro presumido ou no lucro real, que possuam débitos inscritos na dívida ativa, ele hoje, acessando esse passo a passo, que a gente pode até compartilhar aqui o link com o pessoal, Claro. Se eu puder até copiar aí nos comentários da gente o link que está lá no teu escritório, o site do escritório. Porque está no computador, aqui eu não vou conseguir fazer isso agora, mas eu vou botar na minha... Tem o site que a gente pode colocar? Não, tem no site. É www... Eu copio aqui. Amarante Advogados. Se você entrar na Amarante Advogados, lá tem uma série de artigos. É logo o primeiro, que fica na aba lá de baixo. Pronto. E aí... advogados.br, é? .adv.br. Perdão. adv.br. Pronto. E aqui nos artigos... O artigo vai ter transação tributária. Perfeito. Esse artigo transação tributária, é só clicar nele que vai estar lá, esse passo a passo que a gente já fez, de maneira até um pouco didática, penso eu, que, enfim, cada um vai realizar a consulta de acordo com o seu contribuinte. Agora, tudo, como eu falei, by design, que você tem para a empresa X não vai ser o mesmo para a empresa Y, certamente, porque as situações são diferentes, admissões são diferentes, demissões são diferentes, suspensão de contrato de trabalho é diferente, enfim, cada um vai ter uma situação. E pode vir propostas melhores ou propostas até mais simples, ou seja, de descontos menores. Não necessariamente os descontos serão altos. Eles avaliam tudo o rating que o contribuinte vai ter. Por isso que essa transação ia para débitos inscritos em dívida ativa. Isso é outra consideração boa. Porque aquilo que vem sendo discutido administrativamente, por exemplo, no CARF, é uma discussão de ágio, por exemplo, você tem que pedir desistência do processo administrativo, inscrever esse débito em dívida ativa, que é outro problema, porque você vai querer escrever isso rápido. Por exemplo, eu não sei se Paulo entrou aí na live, mas Paulo, mesmo recentemente, ele teve um problema, porque ele queria escrever um débito em dívida ativa e não estava conseguindo, junto à Procuradoria ou junto à Receita. Estava tentando ali, loucamente, para escrever, colocar o contribuinte dele, o cliente dele, em transação, aderir à transação tributária.
mas o crédito ele tem que estar em dívida ativa, não executado ainda. Essa também é uma segunda consideração. Para os executados, a Receita vai lançar, a Receita não, a Procuradoria ela vai lançar uma nova hipótese de transação para aqueles débitos executados em execução fiscal. Aqui eu vou fazer só uma observação. Danilão aqui é um cara excelente, sou fã. Danilo é um cara que a gente já teve assim, uma oportunidade de ter uma sociedade junto, e esse cara eu sou realmente fã, sou apaixonado por esse cara. Procurador do Estado, craque, advogado tributarista, de direito administrativo, cara, manja as duas áreas. Eu tinha que fazer essa consideração aqui pelo comentário dele. Pessoa para mesmo. E, Débora, eles ainda não disciplinaram, e eu também não vou falar muito sobre essa hipótese, que é a hipótese de transação de débitos executados judicialmente. Mas vai ocorrer, e eu vou até citar um ponto que, das lives que eu vi dos procuradores da Fazenda Nacional, eu tive até um pouco de receio pela segurança jurídica que eu não identifiquei. Por exemplo, essa hipótese de transação de contencioso e para a hipótese de débitos de pequeno valor, que eles chamam, que são executados, o que é que eles dizem? Olha, aqueles débitos que estão executados e que são de discussões de relevante controvérsia, você vai poder realizar a transação. E o que são débitos de relevante controvérsia? Que têm repercussão geral e que não foram julgados pelo Supremo. Por exemplo, imagine que a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS não tivesse sido julgado pelo STF. Eles seriam débito de relevante controvérsia. Por quê? Porque ali talvez exista uma parcela de execução daquele débito, muita gente entra preventivamente, né? Mas muita gente, ele sofre execuções porque na contabilidade dele do passado, ele já tirava de ofício. E a Receita atendeu diferentemente dele. E aí, o que foi que ele fez? Ele foi executado e existe essa discussão judicialmente, embargos à execução, etc. e tal. E esse contribuinte ele vai poder se valer dessa espécie de transação. Ou uma discussão de stock options, a discussão de ágio, por exemplo, que são discussões de controvérsia alta no CARF e que hoje, judicialmente, em algumas situações, esses débitos poderão ser transacionados. No entanto, e as condições também são boas, 50% do crédito tributário, em 84 meses, enfim, são condições bem boas. Ainda não saiu nenhum edital sobre isso, mas sairá por edital. E aí, nesse caso, Débora, uma das lives, algum procurador que trabalhou frente a essa portaria, foi que ele disse que se a discussão no meio da transação deixasse de ser controvertida, é como se tirasse o direito da transação, a transação fosse desfeita. Assim, eu não sei se isso vai prevalecer, isso a gente vai ter que ver de acordo com cada edital. Assim como ocorre em qualquer licitação, cada edital vai dizer as regras do jogo para aquele momento. Então a gente vai ver de acordo com os editais e acredito que eu vou postergar. Mas o comentário não me pareceu, se for assim, algo muito vantajoso, muito benéfico, porque você pode estar desistindo de uma discussão judicial para você entrar no risco, a Fazenda tem que entrar no risco. O que eu quero dizer é isso. Entra no risco os dois, beleza? A outra hipótese que eu vou te dizer de transação é a transação individual. Esse aí é o que você falou logo no início. É para aqueles débitos, os grandes débitos, digamos assim, que não enquadram muitas pessoas, que são aqueles que têm débitos superiores a 15 milhões de reais. Esses débitos superiores a 15 milhões de reais, e aí entra o trabalho do contador, mais advogado, mais administrador e mais qualquer outra pessoa que compôs esse time de profissionais. O que é que eles vão fazer? Eles vão elaborar uma proposta de adimplemento do débito. E essa proposta vai ser passada para a Procuradoria da Fazenda Nacional. De acordo com a conveniência do procurador, eles vão aceitar ou não. Por exemplo, ele vai poder abater, por exemplo, como eu te falei antes, com precatórios, por exemplo, crédito de precatório. Existe uma previsão na portaria 9942, se eu não estou enganado, que é que regulamenta de 2020, que é que regulamenta a transação. Ele diz, olha, você pode utilizar o precatório nessa transação individual, na negociação, seja da Fazenda ou seja de proposta do contribuinte, para você abater os débitos. Então, seja débito de precatório, crédito de precatório, você pode utilizar para abater, bem como outros créditos. Você vai tudo colocar aquilo ali na mesa para que haja a redução, que não vai ser maior do que 50%, isso aí já tem previsão na norma, e para que se realize dentro da transação o parcelamento do restante em 84 vezes. Tá certo? Então, basicamente é isso. E o crédito ele tem que estar inscrito em dívida ativa também nessa hipótese. Essa é a hipótese que eu lhe falei, que os trabalhos, certamente, entre contador e advogado, eles vão se complementar novamente. Assim como em tudo que os contadores e advogados fazem já se complementam, essa será também uma das hipóteses. E aqui, basicamente, eu acho que são essas hipóteses hoje vigentes de parcelamento, de transação, que o contribuinte vai poder aderir, tá certo? E aqui, Débora, eu faço uma consideração sobre a penúltima hipótese de transação, que é extraordinária, a que eu falei, que mostrei, inclusive,
como fazer a adesão e Mas a com comparação. assim, né? Perdão? É a mais passível para a maioria dos contribuintes. É, porque é por edital. Uhum. Tanto que a Fazenda, até hoje, eu acho que se ela realizou 10 transações por proposta individual, foi muito. Não tem muitas. Até junho, a última live que eu vi, eles estavam falando que havia uma em vias de ser terminada em São Paulo e havia outra, parece que era no Ceará. Então, ou seja, não é muito comum a transação individual ainda. Talvez porque foi lançada agora, em abril de 2020. Enfim, está muito novo ainda o Instituto, mas vai ser algo que vai ser muito trabalhado. Vão existir empresas de consultoria, tenho certeza disso, que eu escrevo isso que eu estou dizendo, específicas, especializadas nisso. E o time dela certamente vai ser composto por profissionais da área do direito, da área contábil e da área de administração. Certamente, certamente. Ali vai ter que ter vai haver uma sinergia entre as áreas. E aí eu vou falar agora, Débora, de um tema muito interessante, porque ao mesmo passo que a gente vem falando da transação, vem tramitando no Congresso a hipótese do parcelamento, né? Que é o que eu falei, que a Fazenda, a Procuradoria, semana passada publicaram um artigo no Valor, que foi procurador da Fazenda Nacional, Neuschwander, o sobrenome dele, eu esqueci o nome, o primeiro nome dele. Mas ele é uma das pessoas que, em todas as lives ele está e sempre fala muito bem, enfim, sempre está nessa parte acadêmica aí, divulgando as questões das transações. Mas era uma crítica que ele estava fazendo, não esse projeto de lei em específico, mas eventuais propostas de parcelamentos que estão tramitando no Congresso. Por quê? Porque tudo que a transação quer evitar é uma hipótese de parcelamento, que se aplique indistintamente para todos os contribuintes. E aqui, especificamente, é o projeto-lei 2735 de 2020, aqui eu vou fazer alguns comentários sobre ele. Por quê? Porque ele pode vir a ser regulamentado pelo Congresso. Pode passar e ser aprovado na Câmara dos Deputados, Senado. O presidente já se mostrou, a equipe econômica do presidente já se mostrou favorável, em artigo publicado em 1º de janeiro deste ano, no Valor Econômico, saiu a notícia, Rodrigo Maia também favorável à publicação de qualquer parcelamento e a vigência, a regulamentação de algum parcelamento. Assim, óbvio que a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Receita Federal, por meio de seus auditores, superintendentes, e procuradores, vão fazer um lobby muito grande junto à equipe econômica do presidente e dizer, olha, o caminho talvez não seja esse. E talvez essa medida sequer vire lei. Mas por que eu vou conversar sobre ela? Porque é o que nós temos hoje e a discussão que existe. Existe esse projeto de 12 de maio de 2020, deputado Ricardo Guide, de Santa Catarina, do PSD de Santa Catarina, e o que é que essa hipótese de parcelamento ela diz? Olha, até o término do estado de calamidade, que pelo decreto legislativo vai até dia 31 de 2020, até o término, após 90 dias, você pode realizar a adesão de qualquer débito que exista, tributário ou não, parcelado ou não, ele não fala em transacionado. Inscrito em dívida ou não também? Inscrito em dívida ou não. Todo e qualquer débito que você tenha, parcelado ou não, inscrito em dívida ou não, você vai poder incluir nesse parcelamento. Em até 90, veja só, loucura, em até 90 dias após o término do estado de calamidade, ou seja, até o final de março de 2021. Então, ou seja, você lança a possibilidade de um contribuinte deixar de adimplir seus créditos tributários até dia 31 de março, incluir nesse parcelamento e acabou-se, né? Pela atual redação. Óbvio que uma redação, como a gente sabe, um projeto-lei, quando entra no Congresso, ele muda completamente. Assim, muda completamente. Entra jabuti, entra jabuticaba, entra um monte de coisa no meio também, entra uma renovação da desoneração da folha, enfim, sempre entra um negócio aí que não deveria ser próprio. Uma extinção de voto de qualidade no CARF, entra um negócio doido assim. Mas, especificamente com relação a esse projeto, o que é que ele diz? Olha, você vai ter parcelas de acordo com a sua receita. Ou seja, elas vão variar, para quem é do presumido, por exemplo, de 0,3% da sua receita a 0,5% para quem é do lucro real. Isso para as hipóteses parceladas que forem em 2021 e 2022. Para depois de 2021 e 2022, para 2023, já vai para 0,5% para quem é do presumido e 1% para quem é do real. Isso aí tudo, você podendo dividir em diversas parcelas. Ao menos a proposta ela não é específica com relação à parcela da pessoa jurídica. A quantidade de parcelas da pessoa física é 120. Então, ou seja, balizando, pode até ser 120, por exemplo. Vamos dizer que passa esse texto. E você, como benefício, vai ter um desconto de 90% dos encargos, multas, juros, etc. e tal. Veja que, óbvio, ele não está falando de 100% dos encargos, mas ele está falando de 90%.
90% de uma multa, às vezes, muito maior do que o crédito tributário, do que 50% do crédito tributário como um todo, como é regulamentado na transação. Podendo abater, veja outra condicionante, que aqui é acachapante, isso aqui. Podendo abater com crédito decorrente de ação judicial transitada de julgado. Prejuízo fiscal, base negativa. Então, ou seja, você vai poder, todos os contribuintes, a grande maioria dos contribuintes que são lucro real e presumido, propuseram a tese de exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja, é você, por lei hoje, quando a gente vai realizar, e você, eu tenho certeza que já realizou diversos processos de pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial transitada de julgado, previsto lá no artigo 100 da IN 1717, você sabe que você vai compensar ali os débitos, o crédito você vai compensar, geralmente na DECOMP, com débitos de tributos administrados pela Receita Federal. Dentre eles, você vai estar falando o quê? Crédito de PIS/COFINS, você vai estar compensando com PIS/COFINS, IRPJ, CSLL, IPI. Mas aqui, e via de regra, você não pode bater débito já inscrito em dívida ativa. Por quê? Porque não existe lei nesse sentido. Não existe lei. Não existe lei hoje que me permita utilizar o crédito de um precatório para bater um débito tributário, por exemplo. Não tem lei. Mas se surge essa hipótese de você utilizar esse crédito no parcelamento com muitos contribuintes gerando crédito decorrente dessa ação, significa o quê? Significa que praticamente não vai ter um adimplemento do débito tributário, porque a quantia, muitas vezes apurada em uma ação dessa, a Magazine Luiza, eu acho, o Ricardo Eletro, publicou agora quantia de bilhões. Estou dizendo bilhões para uma empresa só, para um grupo só. Bilhões, 6 bilhões, a gente escuta, publicando no balanço aí a quantia já no ativo, já gerando a receita, dizendo para o investidor, ó, tem isso aqui, isso aqui virou receita e agora só compensar, né? E agora é só compensar. Então, ou seja, você utilizar isso para bater débitos passados, que você pode ir gerando, inclusive, até o dia 30 de março, vamos dizer assim, que pela redação tá isso, é muito e é um benefício muito grande e que é muito criticado hoje. O que eu quero dizer com isso? Alguns contribuintes, talvez, venham a esperar se pode aderir um parcelamento, uma transação até dia 31 de julho, alguns contribuintes talvez venham a preferir esperar a regulamentação ou não de um parcelamento. Tudo vai depender de como as notícias vão o decorrer de agora em diante. Mas eu, se fosse contribuinte, meu cliente, eu não deixaria de entrar no portal, fazer aquele procedimentozinho que eu mostrei aqui, para ver se tem uma proposta, se essa proposta é interessante. Por quê? Parcelamento é evento futuro incerto. Pode ser um benefício? Pode, mas é o que não sei se vai ocorrer também. Então, enfim, para aquele que estiver mais apressado, precisar de uma CND, querer mesmo regularizar a situação com a fazenda, talvez seja o melhor caminho. Então, acho que basicamente eu encerro minha participação, mas abro aqui para perguntas. Eu acho que talvez já tenham feito algumas e eu não tenha visto. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Débora também, se tiver alguma dúvida e quiser debater aqui, a gente debate. Fique à vontade, Débora. Com certeza, Pedro. Obrigadão pela aula. E acho que a gente tem um grande dever de casa, né? As dúvidas que surgiram, os comentários foram bem contextualizados por você, né? A própria Stephanie perguntou se havia alguma especulação de negociação de dívidas não inscritas em dívida ativa, que aí você comentou que existe esse projeto de lei, né? Mas ainda sem previsão, né, de ser apreciado, de ser validado ou não, e se seria na íntegra ou não, né? Pode ser alterado. Exato. E assim, acredito que a gente tem um grande dever de casa, que eu acredito, né, Pedro, que vale super a pena a gente que é profissional contábil, que tem acesso ao portal dos contribuintes lá no Regularize, né, na Procuradoria, os acessos, tudo. Eu acho que é super válido verificar os clientes que têm dívidas inscritas na dívida ativa e verificar o que é que eles têm disponíveis para hoje, né, para uma negociação. Exato. É passar para o cliente, né, para o cliente verificar. É um dever de informação, né? Exato, assim, acho que é super válido até não esperar que o contribuinte de repente fique, né, na expectativa, às vezes ele nem pense em negociar porque imagina que pode ser algo que não seja factível para o negócio no momento, mas dependendo da negociação que esteja disponível, pode ser. É o que eu digo, Débora, é sempre uma oportunidade, né? Assim, no momento de crise vão surgir oportunidades. Para aquela pessoa que tinha débito ou tem débito com a União, essa é uma oportunidade de talvez você abater com situações boas.
Existe contribuinte que tem um fluxo de caixa bom e que pode se submeter a isso, que não tem, por exemplo, sofreram com a crise, mas tem ali uma gordurinha que pode queimar. É o que eu digo, isso aí pode ser um investimento, a partir do momento que você modifica a sua ótica. E eu acho que, aqui fazendo até uma crítica ao governo, enfim, quando tem uma série de medidas que podem ser positivas, por exemplo, auxílio emergencial, auxílio para as empresas agora também, enfim, você tem que abordar isso. Tudo que você traz de positivo, até para você trazer o contribuinte para jogar com você, você tem que expor isso, você tem que colocar a camisa disso, para que você modifique a ótica tributária. A ótica de que o tributo é algo ruim, entendeu? Então, a partir do momento que você diz, olha, eu estou dando R$ 600 para uma pessoa e essa pessoa está consumindo na tua loja de colchões, por exemplo, na tua loja de varejo de camisa. Pô, a partir do momento que o governo faz isso, injeta esse dinheiro na economia, ele pode chegar e dizer, pessoal, agora vamos pagar os tributos em dia, enfim, não vamos ficar devendo em débito conosco, porque assim você muda a cultura. É algo que eu acho que falta. Existem medidas positivas, como existem medidas negativas, e falta o governo, acerca das positivas, você chegar e dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui eu estou fazendo por vocês, façam por mim agora. Essa reciprocidade, Lucas, que acho que já passou por algum momento aqui na live, ele sabe perfeitamente, técnica de negociação, reciprocidade é uma delas. Você dá, muitas vezes, o retorno, não é que você já espera um retorno imediato, mas não. Assim, aquele bombonzinho que estão dando no mercado quando você vai, torradinha, é para você comprar a torrada depois. É para você se sentir no dever. E você, moralmente, quando você come, você diz, pô, gostei tanto, vou comprar. Mas existe uma questão psicológica. Se o governo abordasse dessa forma, talvez ele conseguisse até trazer mais o contribuinte para si, né? Assim, de levar esse negócio. Aqui é uma crítica só, até fugindo um pouquinho do contexto, mas dentro do atual cenário, ela é super contextualizada, que é uma coisa que eu acho muito, assim, falta um pouquinho de você mudar como o pessoal gosta de dizer, o mindset do contribuinte. Dizer, ó, pagar tributo é bom. Pode ser bom, né? Pode ser ruim, por algumas visões, né? E essa é uma das hipóteses de você modificar a visão e tornar aquelas pessoas mais, assim, deixar de serem inadimplentes, digamos. Perfeito, Pedro. E, poxa, assim, o tempo passa voando, né? Quando a gente fala, consegue falar de uma forma leve de um tema complexo, né? Burocrático, querendo ou não, que é falar de dívidas tributárias. E você falou, assim, com maestria, com muita leveza. Te agradeço Obrigado. imensamente, assim, pela disponibilidade de estar com a gente. E queria que tu fizesse suas considerações, dissesse onde é que a gente te acha. Se a gente pegar um cliente bem punk aí, que precisa de um suporte, ou vá fazer de fato uma transação individual, negociações que precisam de um aparato jurídico, onde é que a gente te acha também, onde é que a gente te aperreia, como diz o Matuto, para trocar figurinha. Não, para mim achar é muito fácil na realidade, mas o que eu acho é que a pessoa tem que estar atento, Débora, às oportunidades e expor isso para os clientes, como você falou, assim, entrar lá e ver se existe uma proposta ali para o seu determinado cliente, levar isso para ele, seja nós, advogados, que temos acesso ao Regularize, ou os colegas contadores, e aqui eu não acho que há um conflito na parte da adesão. Até porque, assim, nenhum advogado acho que vai cobrar para fazer isso. Mas, às vezes, o cliente já está em casa, você diz, olha, deixa eu ver aqui se tem alguma possibilidade, oportunidade de reduzir o crédito tributário e levar essa informação, ir em contadores, ou aqueles contribuintes ou clientes que têm um débito muito alto, e aí eu acho que entra um trabalho multidisciplinar, que é nessa hipótese de transação individual, para você utilizar, às vezes, um precatório, etc. e tal. Cada situação vai ser uma situação e você vai ter que estudar, entrar naquela empresa para ver o que é que você pode levar e ter de retorno para ele. E a negociação, tenho certeza, a Fazenda quer negociar. Tem estudo da EY aí dizendo que um débito tributário, a discussão administrativa mais judicial, supera 18 anos. São 19 anos. Então, ou seja, eles querem transacionar. Eles querem transacionar. E aí, empresas vão surgir relacionadas a isso, nós do jurídico, vocês da contabilidade, nós da contabilidade também, todos vão Verdade. estar juntos aí e, para o futuro, eu enxergo aí uma onda muito positiva de novas demandas, de novos serviços a serem oferecidos, tudo isso diante dessa nova oportunidade que vocês vão Perfeito, ter. perfeito. Beleza? Muitíssimo obrigada, Pedro. Por nada, Débora. Agradeço a todos vocês que estiveram aí com a gente. E amanhã a gente tem uma segunda parte desse tema com a grande Merielbe, nossa querida Dalgivane, essa dupla. Ressalto a minha responsabilidade aqui, porque colocar a Mary Elbe depois de mim para falar desse tema que é complexo. Se eu errei, relevem, acreditem nela, porque a Mary Elbe é uma autoridade e aqui a gente não está ao ponto de chegar nos títulos da doutora Mary Elbe. Então, Estamos abrindo preste o atenção, vai ser cenário, muito né? massa também.
Vai ser muito massa também, não tenho dúvida. Inclusive, eu tentarei aí, com todas as forças, se tiver disponibilidade no horário, de ver também, porque a gente sempre aprende, troca de experiência, vai ser sempre muito relevante. Agradeço, Débora, agradeço a RC pelo espaço, todos os Obrigada. amigos que estiveram aqui presentes, que pela amizade estiveram me vendo e me elogiaram ainda. Ó, amigo muito, né? Então, agradeço. Gratidão. Beijão. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e saúde e paz para todos nós. Tchau, tchau, abraço.